Elisângela disse que agora é a sua vez, né, Elis? Vai dar certo. Ai, gente, coisa boa. O caderno ficou muito bacana. Eu particularmente sou suspeita, mas eu fiquei apaixonada. O caderno ficou de muito boa qualidade e eu tenho certeza que vai ser útil, muito útil para quem for usar. Então, vamos lá. Ítalo pode... Eu vou compartilhar o material e o Ítalo vai poder começar a gravação aí, tá? Então, nosso último módulo foi sobre o sistema de registro de preços. Todos me ouvem bem? Tudo certo aí? Áudio e vídeo? Dá um ok aí para mim no chat, para eu saber que vocês estão me ouvindo, estão vendo o material, tudo certo, né? Maravilha. Ok, então. Então, vamos embora, né? Como diz o outro. Então, provavelmente não vamos ter, pelo tamanho aí da quantidade de conteúdo que a gente tem hoje, na verdade não deu para a gente terminar, era para ter terminado, né, como a gente havia inicialmente pensado, em 5 encontros, né, na verdade 4 encontros, e nós estamos hoje com 5 encontros para terminar esse módulo 4. Eu não queria deixar o conteúdo pela metade para vocês, a questão até de compromisso mesmo. Por isso que a gente marcou esse 5º encontro. Alguns, inclusive, já haviam avisado o pessoal lá de Santa Rosa, alguns deles não vão poder participar por conta de outro compromisso, e aí a gente tentou adequar o encontro de hoje com base na maioria aí dos participantes. Então, vamos lá, nós vamos só dar uma retomada aí, que o sistema de registro de preços, ele não é uma modalidade, né? Muita gente confunde SRP com modalidade de licitação. O sistema de registro de preços, ele não é uma modalidade, ele é um procedimento de uma das modalidades, que pode ser pregão ou concorrência, são as modalidades que nós podemos utilizar aí o SRP. Falando sobre a questão do quantitativo no SRP, aqui o artigo 82 da nova lei de licitações, parágrafo 3º, diz o seguinte: é permitido registro de preço com indicação limitada a unidades de contratação, sem indicação do total a ser adquirido, ou seja, apenas nas seguintes situações: quando for a primeira licitação para o objeto, e o órgão não tiver registro de demandas anteriores. O que é que significa isso? Eu não sei, eu sei que eu preciso, mas eu não sei quantas caixas de papel que eu vou gastar, porque eu não tenho registro de demandas anteriores. Aí a gente vai colocar um valor lá, baseado aí em outros editais, em outros órgãos que tenham uma capacidade de utilização como a nossa, mas eu não sei. Eu posso, sim, não indicar esse registro de preço quando eu não tenho registro de demandas anteriores, porque a regra é indicar a quantidade para registro de preço. No caso de alimento perecível, que você pode, essa indicação aí, sem o total a ser adquirido, você pode colocar que vai precisar de 100 fardos de feijão, mas você não diz o que é que vai ser adquirido, porque no registro de preço, pelo decreto 7892 de 2013, ele não exigia da gente para indicar o total a ser adquirido. Agora, na nova lei de licitações, ele está dizendo: diga o que você vai registrar, mas diga mais ou menos, pelo menos a estimativa do que você vai adquirir. São 100 caixas de papel que eu vou adquirir, mas eu vou registrar 140, 150 no máximo. Pelo menos eu tenho que indicar estimado para consumo. É isso que a nova lei de licitações está dizendo aqui para a gente. No caso de alimento perecível, no caso dessa situação que não houver registros anteriores e no caso em que o serviço estiver atrelado ao fornecimento de bens. Aquisição de material permanente, aparelhos de ar-condicionado, incluindo a instalação. Aí eu estou atrelando o serviço com o fornecimento. Aí, nesse caso, eu posso também ficar permitido aí fazer a indicação limitada, sem a indicação do total a ser adquirido, né? Aqui, esse entendimento do professor Joel Nibu, um estudioso aí da licitação, ele orienta o seguinte: a administração pode e deve prever no edital quantitativo superior à sua real estimativa,
devendo fazê-lo com moderação, com bom senso, sob pena de frustrar as expectativas de seus fornecedores. Por que isso? Lembra que eu comentei com vocês, acho que na parte 1 desse módulo, que não adianta a gente colocar lá só porque é registro de preço, e o registro de preço já está dizendo que é para futura e eventual contratação, o conceito de registro de preço é para registrar preços para futura e eventual contratação. Opa, então eu posso botar 1.000 caixas de papel quando eu acho que a minha estimativa é 100. É nisso aqui que o professor Joel Nibu e acórdãos, diversas jurisprudências do TCU também já vem orientando que a gente seja razoável no quantitativo que eu vou colocar para a SRP. Então, eu sempre sugiro nos meus treinamentos, e aqui também no tribunal, eu faço assim, eu sempre coloco no máximo 30% acima do quantitativo para consumo. Então, se meu consumo são 100 caixas de papel, eu coloco 130, 150 no máximo. 130 caixas de papel significa dizer que eu vou ter, na minha ata de registro de preço, eu vou ter as 100 caixas de papel, que os anteriores, e ainda vou ter mais 30 caixas que eu chamo de estoque de segurança, que é esse percentual aqui, esse parâmetro sugerido para a gente colocar um pouquinho a mais, um quantitativo superior ao quantitativo para consumo, tá? Muita gente me pergunta assim, professora, mesmo que eu coloque, a senhora está dizendo que o consumo é 100 caixas de papel, estimado para consumo, 100 caixas, e a senhora vai registrar 130. Então, eu vou ter duas colunas lá no meu termo de referência. Quantitativo estimado para consumo, 100. Quantitativo para registro de preço, 130, 30% a mais. Mesmo assim, eu sou obrigada a comprar esse 100 que está estimado para consumo? Essa é a grande dúvida que vocês sempre me perguntam. Então, não é obrigado. Registro de preço, nem o quantitativo para consumo, a administração é obrigada a adquirir. É claro também que nós não vamos ficar fazendo licitação pelo sistema de registro de preço só por fazer. A gente faz porque é necessário. Agora, dá essa flexibilidade para a administração dela adquirir esse quantitativo conforme a sua demanda. Eu vou adquirindo conforme vou tendo necessidade. Isso não vai impactar no meu orçamento, não vai impactar em ter espaço no meu estoque para ter que pedir tudo de uma vez. Então, aquilo que você sabe que precisa, mas não vai precisar, não vai pedir de uma vez, vai pedir conforme a sua demanda, vai pedir nós vamos ter pedidos frequentes, mas conforme a minha demanda, então aí cabe sim registro de preço, tá? Vamos lá. Critérios de utilização aí do sistema de registro de preço, desse procedimento que é o SRP. Ainda no artigo 82 aí da nova lei, parágrafo 5º, diz o seguinte: poderá ser usado para a contratação de bens e serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia, observadas as seguintes condições. Opa! Bens e serviços. Vamos ver quais são essas condições consideradas aqui para os critérios na hora que eu vou definir se a minha licitação vai ser um pregão pelo sistema de registro de preço ou simplesmente um pregão comum, um pregão ordinário, não vai ser SRP. É na fase interna aqui, que nós vamos tomar essa decisão, nós vamos definir se vai ser SRP ou não. Vai depender muito bem de quem, da sua excelência, o senhor objeto. Se eu estou licitando um objeto que é comum, ou um serviço que é comum, e que eu sei que eu necessito, mas eu sei que eu vou necessitar dele de forma parcelada, de forma frequente, mais parcelado e não de uma vez, então cabe aí a gente decidir pelo sistema de registro de preço. Muito bem, quais são os critérios aí que a lei exige? O decreto já exigia isso. A lei agora está trazendo tudo aqui, tudo dentro, tudo que estava espalhado, um pouco no decreto, um pouco nas INs, nas instruções normativas, consolidou aqui agora na nova lei de licitações. O que exige aí para utilizar como critério do sistema de registro de preço? Realização de prévia ampla pesquisa de mercado. Eu preciso saber, essa ata que eu encontrei, eu preciso saber se ela é vantajosa. Para isso, eu vou fazer uma nova pesquisa de mercado para verificar. Digamos que eu encontrei uma ata lá do TRT, e aí
aquisição de equipamentos de informática. Olha, a ata boa, tem uns equipamentos com a configuração ótima, a área de TI já disse que está precisando, vamos fazer essa adesão a essa ata. Primeiro, nós vamos verificar se essa ata é vantajosa. Eu não posso simplesmente ir tomando a decisão de fazer uma adesão, de pegar uma carona no processo licitatório via sistema de registro de preço de um outro órgão, sem verificar se essa ata, economicamente, ela é vantajosa para a administração também, tá? Seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento, enquanto não tiver nenhum regulamento próprio, nem os municípios, nem o Estado, então a gente segue aqui o que está dizendo a nova lei de licitações. Desenvolvimento obrigatório de rotina de controle. Veja bem, se você faz uma licitação pelo sistema de registro de preço, é importante que a gente tenha cuidados e controles nas nossas atas. Controle de quê, professora? Controle de saldo, controle de vigência dessas atas, controle dessa ampla pesquisa que a cada 3 meses ou 4 meses eu preciso fazer uma pesquisa de preço para verificar se a minha ata, aí eu não estou nem falando da ata do carona, estou falando da licitação minha. Quando eu faço a licitação, a ata é sua. Então, quando você tem uma ata, você também precisa ter controle. Essa rotina de controle envolve controle de saldos, controle de vigências e controle também dos preços, se os preços da minha ata continuam basilados, para eles continuam dentro dos preços praticados no mercado, tá? Atualização periódica desses preços registrados. Eu consigo fazer isso quando eu faço essa ampla pesquisa de mercado. Definição do período de validade do registro de preço. Ora, pelo decreto 7892 e nosso decreto estadual aqui do Acre, e provavelmente outros decretos estaduais, pelo menos os que eu conheço, do Tocantins, do Maranhão, a ata de registro de preço ela é válida a vigência dela é no máximo 12 meses. Eu posso fazer uma ata de 6 meses e colocar a possibilidade de prorrogação? Pode, porque o máximo são 12 meses. Se você tiver uma ata de 6 meses, formalizou uma ata só com 6 meses de vigência, e daí, faltando 1 mês ou 2 para vencer, você quer prorrogar, tem saldo, o saldo do objeto que tem naquela ata, você ainda vai necessitar, então pode prorrogar? Pode, por mais 6, no máximo 12, isso conforme o decreto 7892. Na nova lei de licitações, nós vamos ver aqui que a ata de registro de preço ela vai ter 12 meses, em regra, 12 meses de vigência, podendo ser prorrogada por igual período, aí, desde que devidamente justificado. Muito cuidado, porque essa ata de registro de preço, para eu prorrogar, eu preciso justificar, tá? Inclusão em ata de registro de preço do licitante que aceitar cotar os bens ou serviços em preços iguais ao do licitante vencedor, na sequência aí de classificação, né? Veja bem, o que é isso? Eu fiz a minha licitação para aquisição de material de expediente, aí o licitante que ganhou o papel, ganhou lá no dia do pregão, ele baixou o preço, na fase de lances, ele ganhou a resma de papel por R$ 22,00. O licitante que ficou em segundo colocado, o último preço dele foi 25 e ele parou o lance aí. O terceiro colocado parou o lance em R$ 27,00 a resma. Estou fazendo aqui para vocês um exemplo, uma situação hipotética. Então, quem ganhou foi o licitante vencedor foi o de R$ 22,00, o menor preço, né? Que deu o lance, a maior oferta, o menor preço na oferta de lance foi de R$ 22,00 a resma de papel. Na hora que termina a fase de lance, o pregoeiro tem que perguntar: algum licitante, ou segundo, terceiro, os demais licitantes remanescentes desejam deixar seus preços registrados pelo preço do primeiro? Quem tiver aí, quem for licitante que tiver aí na sala, a Mayra da SWAT, o pessoal de empresa privada, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes pregoeiro, eu quero deixar, já aconteceu comigo, como pregoeiro aqui no tribunal, eu faço essa pergunta no momento do certame e o licitante, eu quero, pregoeira, deixa meu preço aí registrado. Deixar seu preço registrado não é deixar o seu preço de segundo colocado por 25 e o terceiro colocado por R$ 27,00, conforme o exemplo que eu estou dando.
deixar seu preço registrado, aceitar deixar seu preço registrado, é deixar o preço registrado pelo preço do primeiro. Então, ele vai aceitar. O último lance dele foi 25 e o outro foi 27. Os dois vão ficar com o preço de 22, que foi o preço do primeiro colocado. É claro que na hora de contratar, por questões de atendimento ao princípio da isonomia, eu vou chamar sempre quem ficou classificado em primeiro lugar. Quem foi classificado em primeiro lugar? O licitante, que já deixou lá o último lance dele por 22. Se ele não me atender durante a execução dessa ata ou durante ao período de contrato, se houver contrato desse papel, aí sim eu vou penalizar o primeiro e chamar o segundo. Se o segundo não me atender, eu vou penalizar e chamar o terceiro, e assim sucessivamente. Então, esse artigo 82, inciso 6º aqui, ele trata dessas situações desse tipo. Uma coisa diferente também que agora na nova lei tem, né? Aqui dentro desse assunto que nós estamos falando, de os licitantes remanescentes aceitarem cotar os seus preços pelo preço do primeiro, outra coisa que não tinha no decreto 7892 é que antes, quem deixava seus preços registrados, ou seja, os remanescentes, segundo, terceiro e quarto colocado, quantos houvesse, se lá na frente a administração chamasse, eles não eram obrigados a atender, e eles também não poderiam ser penalizados se eles não atendessem. Agora não, na nova lei, eles respondem, tá? Fiquem atentos aí, empresas privadas. Agora, os licitantes remanescentes que aceitarem cotar seus bens pelo preço do primeiro, também pode ser penalizado igual o primeiro. Ele responde pelas mesmas penalidades, pelas mesmas obrigações que o primeiro antes sozinho respondia. Então, antes, quando eu chamava o primeiro e o primeiro não me atendia, eu penalizava o primeiro e ia chamar o segundo. Se o segundo não quisesse me atender, ele ficava ali e eu não podia penalizá-lo. Agora, ele pode ser penalizado. Então, muita atenção. Se eu tiver um segundo colocado lá na minha ata, o preço registrado, o nome chamado é cadastro de reserva, e o nome tem tudo a ver, é um cadastro de reserva. Eu tenho lá 2 ou 3 licitantes do mesmo objeto com o mesmo preço, só que eu tenho lá o primeiro colocado, o segundo colocado e o terceiro. Se o primeiro não me atender, eu tenho o segundo. Eu nem vou perguntar se ele quer, eu já vou chamar e convocá-lo para ele me atender, tá? Então, muita atenção com isso aí, principalmente quem é do lado da empresa privada. Quando que eu devo adotar ou não o sistema de registro de preço? Vocês vão ver aqui, eu trouxe algumas vantagens, né? E trouxe algumas desvantagens do SRP. Tem mais vantagens do que desvantagens. Mas vocês vão ver aqui que a gente precisa analisar bem quando que eu adoto ou não o sistema de registro de preço, porque às vezes o que ocorre muito, e os licitantes, eles se queixam disso, eles relatam isso para a gente, reportam isso para a gente. Quando a gente está no dia da sessão, ele fala assim, empregoeira, essas 100 caixas de papel a senhora vai comprar ou não? Não, porque às vezes a administração faz uma licitação pelo sistema de registro de preço e deixa a ata engavetada o ano todo. A ata vence e não pediu nada para o fornecedor. Então, se você não tinha certeza que você ia pedir, eu não tenho certeza do quantitativo, mas eu tenho a certeza que eu vou precisar. Ao longo de 12 meses, eu vou precisar. Então, eu adoto o SRP. Mas se é algo que eu vou precisar de tudo imediatamente, eu vou pedir de uma única vez, não cabe o SRP nessa situação, tá? Então, quais são as situações que cabe aí adotar o sistema de registro de preço? Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes, material de expediente, água mineral, passagens, combustível, eu sei que eu preciso o ano todo, mas eu vou pedindo conforme a minha demanda. Parece repetitivo eu ficar falando isso, tá, pessoal? Mas é para reforçar bem para vocês isso. Quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou regime de tarefa, por exemplo, manutenção predial. Manutenção predial é uma licitação que cabe à SRP, porque eu sei que durante os 12 meses eu vou precisar fazer alguma manutenção na minha sede. Ah, tem uma parede para pintar, tem um piso que quebrou e precisa consertar, tem um banheiro que precisa trocar lá uma válvula, tem
um problema na instalação elétrica que precisa ser resolvido. Então, são problemas que são regimes de tarefas. À medida que vai acontecendo, eu vou necessitando. Então, isso cabe em sistema de registro de preço. O que mais? Quando for conveniente a aquisição de bens ou contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade programas de governo. Nós explicamos isso na primeira parte desse módulo, na aula passada. É o IRP, né? A figura do IRP, Intenção de Registro de Preços. Eu falo isso nos meus treinamentos há bastante tempo, desde que saiu aí o decreto 7892, em 2013, mas o IRP é muito utilizado no Serviço Federal. Eu não vejo muita utilização no estadual e nos municípios. E cabe os municípios, cabe. O pessoal aí de Santa Rosa, pessoal de Marechal Thaumaturgo, de Chapuri, vocês estão na prefeitura, digamos, e aí chega uma demanda, a prefeitura é onde centraliza as licitações. Aí a Secretaria Municipal de Educação pede material de expediente. Aí vem o outro pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social, pede material de expediente. Aí chega um outro pedido da Secretaria Municipal de Educação, de material de expediente. E a prefeitura tem sua própria demanda também. Por que não fazer essa intenção de registro de preço? Fazer uma única licitação, onde eu vou ter lá 3 órgãos participantes. A prefeitura como órgão principal e eu vou ter lá as 3 secretarias municipais como órgãos participantes, participando da minha licitação, que é o caso da intenção de registro de preço, tá? Quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela administração. Eu não tenho como definir previamente o quantitativo que eu vou demandar, ou seja, que eu vou consumir, mas eu sei, com base nos exercícios anteriores, que eu preciso de 100 caixas de papel. Eu estou dando o mesmo exemplo para ficar bastante reforçado esse assunto. Eu sei que eu preciso das 100 caixas de papel com base em, olhando para os meus exercícios, o quantitativo consumido em 2 ou 3 exercícios anteriores. Aí eu sei que eu preciso de aproximadamente 100, então eu registro 130, tá? Essa é uma situação que cabe ao SRP. No parágrafo 6º ainda do artigo 82, o sistema de registro de preço poderá, na forma de regulamento, aí um regulamento próprio, um decreto no município, ou um decreto no estado, poderá ser utilizado nas hipóteses de inexigibilidade e dispensa de licitação. Isso é novidade porque o decreto 7892 não trouxe, né, porque ele está válido ainda, não trouxe essa possibilidade. Já a nova lei aqui no parágrafo 6º está dizendo, nas hipóteses de inexigibilidade e dispensa. É um bem ou um serviço que é inexigível, mas eu não vou precisar pedir tudo de uma vez. Cabe o SRP na nova lei. Olha que bacana. Dispensa de licitação. Mesmo essa dispensa de licitação que é por valor, né? Tem vários incisos, mas digamos que o mais utilizável por nós aí seja essa dispensa que está lá no inciso 2 do artigo 75 da nova lei, que é 50 mil para compras e serviços e 100 mil para obras, serviços de engenharia e manutenção de veículo. Cabe aqui SRP, que bacana, eu posso fazer um SRP para manutenção de veículos, que eu posso colocar lá um quantitativo de horas que vai caber dentro desses 100 mil reais por ano para manutenção de veículos, e é uma dispensa, não vai ser uma licitação, e pode ser por SRP, tá? Muito interessante, eu achei interessante essa novidade aqui da nova lei, vai nos ajudar muito, tá? Compromisso de fornecimento, o que é isso, professora? O fornecedor, a partir do momento que ele participa da licitação, ele sabe que é pelo sistema de registro de preço. Então, muito atenção aí, vocês, o pessoal da SUATES e as empresas privadas que estão participando aqui do curso. Quem é autônomo, quem é de empresa privada, que orienta ou que dá consultoria, e tem alguns advogados que dão consultoria nas empresas privadas. Orientar sempre o seguinte, quando vocês forem para a licitação, lembra que vocês respondem e vocês também obedecem todo o regulamento, toda a lei, todos os critérios da lei. Respondem pelas sanções, pelas penalidades que estão dispostas lá
na nova lei de licitações e também no decreto 7892, que ainda está vigente, 2013, né, decreto federal. Então, quando você vai para a licitação, você vai implicar em compromisso de fornecimento. Não pode participar da licitação, baixou lá o preço do papel para 22, e aí, antes de assinar a ata, dizer para mim, dona Ana, eu ganhei com um preço muito baixo, não quero assinar a ata mais não. Eu não quero mais fornecer, não, ficou muito baixo o preço. Nananina, não tem isso não. Participou da licitação, ganhou a licitação, licitante vencedor, homologou o processo, já tem aí, já implica o compromisso aí de fornecimento, vai responder da mesma forma. Então, vá para a licitação com as suas planilhas de custos, de composição dos seus custos, tudo bonitinho lá, quanto que custa o papel na fábrica, quanto você vai pagar de frete, quanto você vai pagar de impostos, para você calcular o seu preço de venda dentro do preço praticado no mercado. Não adianta ganhar a licitação com um preço baixo demais, bem abaixo do preço estimado pela administração, e no meio da execução, no meio da vigência dessa ata, à medida que eu for solicitando, uma hora H você fala assim, não, eu atendi vocês até agora, mas esse preço aí não dá mais para atender. Não existe isso não, tá? Participar de licitação pelo sistema de registro de preço, o preço é fixo e irreajustável. A única coisa que a administração pode fazer, passado aí 6 ou 7 meses da ata de registro de preço, da formalização dessa ata, se o objeto já estiver, saiu da ata e foi para um contrato, tem a figura da revisão do contrato. E aí a administração vai analisar e avaliar se cabe ou não esse teu pedido de revisão de preço. Então, muita atenção aí para quem vai fazer licitação pelo sistema de registro de preço. E aí, esse compromisso de fornecimento, ainda sobre isso, uma dica que eu trago aqui para vocês, eu gosto sempre de lembrar isso, é que a administração, muito cuidado para não ficar comendo mosca, né? Eu uso essa expressão para brincar. Comer mosca é a inércia do agente público. Né? Ficou lá, o processo aconteceu hoje, passou 45 dias, 50 dias, 60 dias, passados 60 dias, digamos que foi o prazo, normalmente é o prazo médio da proposta, quando a gente pede no edital, o prazo da proposta deverá ser de 60 dias da data do certame. Então, se a licitação aconteceu há 60 dias atrás, passados 60 dias, você chamar o fornecedor para assinar essa ata de registro de preço, ele pode simplesmente dizer assim, sinto muito, dona Ana, a senhora perdeu o prazo da minha proposta e eu não tenho mais interesse. Eu baixei muito esse preço, se você tivesse me chamado dentro do prazo, eu seria obrigado a assumir esse compromisso, mas fora do prazo, ele não é obrigado, tá? Então, muita atenção, gente, para não comer mosca, para não ficar inerte e perder o prazo, porque assim, eu sempre digo o seguinte, a licitação aconteceu, foi tudo dentro da legalidade, tudo dentro do rito certinho, passou pelo jurídico, voltou, homologou, passou pelo controle interno para verificar se a questão, o controle interno dá um relatório de conformidade para poder homologar o processo, homologou, está homologado e publicada a homologação, já formaliza a ata de registro de preço e chama o fornecedor para assinar. Porque, a partir do momento que ele assinar, esquece esse prazo da validade da proposta. Vai passar a valer a ata de registro de preço. Dali da data de assinatura, 12 meses. Então, aí vocês ficam tranquilos, folgados, esperando somente a necessidade de ser demandada para vocês ir solicitando conforme a demanda. Tá? Muita atenção com isso aí, é uma dica importante. A vigência da ata, né, na nova lei de licitações aí. Como eu falei para vocês, no decreto 7892 de 2013, no nosso decreto 7477, aqui, decreto estadual do Acre, decreto 715 de 2019 do município de Rio Branco, quem for do município de Rio Branco tem um decreto próprio para isso, né? Esse decreto 7892, que eu sempre falo no geral, que é o federal, né? Ele tem prazo de vigência da ata de 1 ano, ou seja, de 12 meses, vedada a prorrogação. Então, o que mudou na nova lei é que ele está dando, aqui a nova lei está dando a possibilidade de prorrogar. Então, o que diz esse artigo aí?
Artigo 84. Prazo de vigência da ata de registro de preço será de 1 ano e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso. Olha que bacana, né? Então, eu posso, faltando 3 meses, 90 dias para a ata vencer, eu posso fazer uma nova cotação de preços, vou para o mercado, faço uma nova cotação de preços, verifico e constato que essa ata está vantajosa, ela está ou igual aos preços, né? Ou dentro dos preços praticados, ou até abaixo dos preços praticados, e aí eu convoco o fornecedor. Senhor fornecedor, concorda em prorrogar a nossa ata de registro de preço por mais 1 ano? Fornecedor concordou? Maravilha. Eu tenho uma ata por mais 12 meses. Dependendo do saldo que eu tiver nessa ata, é claro que não vai zerar o saldo, não. Quando eu prorrogar, digamos que eu tinha lá 200 caixas de papel. No primeiro ano, eu usei 100. E se eu prorrogar, eu tenho ainda mais 100 de saldo. Então, me dá lá mais 6 meses ou 7 meses para eu utilizar até fazer uma nova licitação. Isso é bacana, mas eu preciso cumprir aqui essa vantajosidade, comprovar nos autos aí essa vantajosidade do preço. Como que eu comprovo? Vou lá para o artigo 23 da nova lei, vou seguir aquele rito que nós vimos lá no módulo 2 da pesquisa de preço e vou verificar se essa ata continua vantajosa, tá? E aí a gente tem o parágrafo único aqui desse artigo 84 em relação à vigência da ata. O contrato decorrente da ata de registro de preço terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas. Veja bem, ata de registro de preço é uma coisa, contrato é outra. Mas se eu disser lá nas regras e disposições que eu estabelecer na ata que o contrato decorrente dessa ata terá vigência dentro da vigência da própria ata, eu tenho que ficar presa à vigência da ata. Mas se eu disser que o contrato, a vigência desse contrato, ele está à disposição dele com base lá no artigo 95 da nova lei de licitações, não sei se é o 95, o artigo que trata dos contratos administrativos, da vigência dos contratos administrativos, aí é outra história. Então, aqui ele está deixando essa flexibilidade de, na fase que eu vou elaborar a minuta da ata de registro de preço, eu já tenho que estabelecer aqui como que vai ser o meu contrato, tá? Porque o contrato tem regras diferentes da ata de registro de preço, tá bom? Então, muita atenção para isso aí também, porque hoje, na situação atual, vocês erram muito na seguinte situação. A ata de registro de preço tem validade de 1 ano. O contrato, a validade do contrato, quando eu tiro o saldo, quando eu tiro lá 50 caixas de papel e boto no meu contrato, tiro do quantitativo da ata e jogo num contrato, eu esqueço o decreto 7892 e passa a vigorar a lei 8666, que é a lei de contratos. Estou falando na situação atual das leis que estão, né, a 10.1520, a 8666, o decreto 7892. Diferente aqui dessa situação do artigo da nova lei. Então, vocês falham muito porque, às vezes, a ata de registro de preço vai vencer daqui a 6 meses e vocês já colocam o contrato daqui a 6 meses. O contrato não necessariamente tem que obedecer à vigência da ata. Ele pode ter a vigência em conformidade com as regras do que está disposto lá no artigo relacionado à vigência dos contratos administrativos. No nosso caso, na Lei 8666, a vigência lá do artigo 57. Para bens ou serviços ou fornecimentos continuados, eu posso ter um contrato de 12 meses, podendo prorrogar por mais 12 até o limite de 60 meses ou de 5 anos, tá? Então, essa é a regra da Lei 8666, do Decreto 7892, né? E na lei nova, aqui no artigo 84, a gente vai estabelecer conforme o que a gente colocar lá nas regras dispostas na ata de registro de preço. Então, muita atenção, porque lá na frente não pode mais voltar atrás se as regras não foram essas, tá? SRP para obras e serviços de engenharia. Em que situações que eu posso usar o SRP para obras e serviços de engenharia? Veja que obras e serviços de engenharia, se a gente for olhar assim, não é um serviço comum. É um serviço
né, que tem uma especificidade. Vou construir uma creche. É muito específico. Não dá para fazer pelo sistema de registro de preço. Mas aqui a lei traz o seguinte, ela deixa claro o que é que eu posso fazer SRP. Pelos seguintes requisitos: existência de projeto padronizado sem complexidade técnica e operacional. Digamos, Minha Casa Minha Vida. São projetos padrões, são projetos que é um padrão igual, todas as casas são iguais. Então, dá para fazer por SRP. Quando pela necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado. Aí o exemplo que eu dou aqui é para manutenção predial. Manutenção predial é serviços de engenharia, mas é um serviço que eu preciso o ano todo, é um serviço de necessidade permanente e frequente. Por que é permanente? Porque é manutenção do prédio, dos nossos prédios, das nossas sedes. E é frequente por quê? Porque eu não sei o que vai dar problema. Hoje pode ser um banheiro, amanhã pode ser um piso, ou depois pode ser uma escola que veio uma chuva forte, um vendaval e arrancou o telhado. Então, são situações que podem acontecer, mas são situações de manutenção frequentes, né? Um conserto numa parede, uma troca de tubulação de um cano no banheiro, um conserto de um piso, a pintura de uma sala e assim por diante, né? Manutenção predial. O que é essa manutenção predial? É serviço de engenharia, mas é um serviço permanente e frequente, e é um serviço comum. Na casa da gente, a gente não tem que dar manutenção? Tem uma parede lá que está com infiltração, eu não preciso ir lá, colocar um selador, mandar pintar novamente? Então, isso é manutenção predial. Nas nossas unidades administrativas, nos nossos prédios, ocorre a mesma coisa, precisa dar manutenção. Um banheiro que quebra, uma torneira que tem que trocar, né, um piso que precisa trocar, e assim sucessivamente. Aqui é aquela situação que nós já até explicamos, né? A intenção de registro de preço. Mas o que a nova lei fala dessa intenção de registro de preço? Vamos lá. O órgão ou entidade gerenciadora, quem é o gerenciador? É quem promove a licitação, né? Deverá, está nos obrigando, na fase preparatória do processo, para fins de registro de preço, realizar procedimento público de intenção de registro de preço para, nos termos de regulamento, pode ser que tenha um regulamento próprio, diferenciado, possibilitar pelo prazo mínimo de 8 dias úteis a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total da quantidade de contratação. Vamos lá, vamos explicar melhor. Eu dei aquele exemplo da situação da Prefeitura lá de Santa Rosa fazer uma licitação, então a Prefeitura de Santa Rosa é o órgão gerenciador, e a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social, os três seriam os órgãos participantes. Eles também precisam do mesmo objeto que a Prefeitura vai licitar. A Prefeitura vai dar um prazo de 8 dias, vai publicar a intenção de registro de preço, e aí vai dar um prazo de 8 dias para que... Eu estou usando o exemplo das 3 secretarias lá do mesmo município, mas nada impede do município vizinho querer entrar na prefeitura do município vizinho querer entrar na sua licitação lá de Santa Rosa. É uma situação hipotética para exemplificar, tá? Então, a intenção de registro de preço é isso. No caso dos órgãos federais, né? E eu acho que tem gente aqui que é de órgão federal, acho que a Rosana e mais algumas pessoas aí, isso já é direto lá no portal, no Comprasnet. Tem que deixar disponível lá, inserir a licitação lá no Comprasnet e deixar lá no mínimo prazo de 8 dias para que os órgãos da administração pública federal já façam sua intenção lá do registro de preço, tá? Se o Estado estiver fazendo licitação também pelo Comprasnet, vai fazer a mesma coisa, vai deixar esse tempo disponível, né? Antes não, antes era via ofício, um órgão perguntava para o outro, olha, eu estou sabendo que você vai fazer licitação de passagens, eu quero entrar como um órgão participante na sua licitação. Agora não, é algo que fica lá, disponível lá, publicamente, para os órgãos entrarem com a intenção de registro de preço. Passados esses 8 dias, ninguém entrou com intenção, o órgão vai tocar a sua licitação, conforme ele já tinha lá
iniciado o processo. Quem que é o órgão gerenciador, né? Quem é essa figura do órgão gerenciador e quais são as competências, né? Então, o órgão gerenciador é o ator principal. Eu digo que é a figura principal do SRP, do Sistema de Registro de Preço. É quem promove a licitação, é o dono da licitação, é quem realiza o processo licitatório, desde a fase interna, né? Todos esses procedimentos da fase interna até a gerência da ata de registro de preço mesmo, como tal. Quais são as competências? Registrar sua intenção no portal de compras ou no site indicado, no caso, no portal de compras, a gente está falando aqui do Comprasnet. Consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo. Veja que já pede individual e total de consumo, quer dizer, individual é a minha estimativa eu como órgão gerenciador. E total, digamos que eu preciso, a minha estimativa individual do meu órgão é 100 caixas de papel, mas aí o órgão da Rosana vai entrar na minha licitação, ela precisa lá de mais 100. Então, a minha estimativa individual é 100 e a estimativa total é 200, porque eu vou somar a minha com a dos órgãos que entrarem na minha licitação. Promover atos necessários à instrução processual, essa instrução toda do processo, desde a fase interna, de abrir o processo no sistema eletrônico, de fazer a pesquisa de preços, essa parte toda processual, ela é do órgão gerenciador, de quem promove a licitação mesmo. Realizar pesquisa de mercado para identificar se o valor estimado, né, está dentro do que está sendo praticado no mercado, e aí seguindo aí as regras do artigo 23 aí da nova lei, aquele rito todo que a gente tem que seguir na hora de fazer a pesquisa de mercado, é o órgão gerenciador que tem que fazer isso. Confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado. O órgão participante tem que concordar, é o que quer entrar na minha licitação, ele precisa concordar com as regras do meu edital, do meu termo de referência. Ele vai fazer o termo de referência, o projeto básico dele, mas eu vou consolidar num único termo de referência, e ele vai dar concordância a esse. Depois que esse processo estiver finalizado, ele tem que dar essa concordância. Eu concordo que seja feito o papel A4 ou é o papel A3, eu preciso também, esse é o objeto que eu preciso, então ele vai concordar também com esse objeto a ser licitado. É o órgão gerenciador que vai realizar mesmo o procedimento licitatório lá no dia, no pregão eletrônico, no pregão presencial, é ele que vai conduzir essa sessão, é ele que vai conduzir essa licitação, é ele que vai gerenciar a ata de registro de preço. Qualquer negociação que tiver que fazer com os fornecedores, é o órgão gerenciador que vai tratar disso. Aplicar garantida e ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do procedimento aí, do descumprimento na ata de registro de preço, na sua ata, mas nos quantitativos e na ata que vai gerar, dessa ata principal, vai gerar os contratos dos órgãos participantes, cada um na sua e a amizade continua. Essa questão das penalidades, eu fiz a minha licitação e o Corpo de Bombeiros entrou como participante na minha licitação. Fornecedor, estou tendo problemas de cumprimento da execução dessa ata com o fornecedor. Eu que vou resolver, mas digamos que ele está me atendendo direitinho, mas lá nos bombeiros o mesmo fornecedor não está atendendo a contento. A Elisângela lá que vai ter que resolver o problema com esse fornecedor, ela que vai ter que aplicar as penalidades nesse fornecedor lá no contrato dela. Amigos, negócios à parte. Eu cuido do meu, que você cuida do seu. Não dá para ficar toda a carga, toda a responsabilidade com o órgão gerenciador, tá? Cafezinho aqui para esquentar a garganta da prof. Quem é o participante, né? Nesse exemplo que eu dei, tribunal fez a licitação, é o participante, o bombeiro entrou na minha licitação, desculpa, o tribunal é o gerenciador e o corpo de bombeiros é aí o órgão participante. Este participa dos procedimentos iniciais da fase interna, elaboração de ETP, elaboração de termo de referência, vai concordar com as regras do órgão gerenciador. Então, essa fase interna ele vai participar.
pode ser vários participantes, mas tem que ter consenso, né, quanto à questão da definição do objeto, todos têm que concordar. Então, quais são as competências aí do órgão participante? Garantir que os atos relativos à sua inclusão no registro de preço lá do órgão gerenciador sejam formalizados e aprovados. Então, ele encaminha para a autoridade competente, dizendo que quer entrar na licitação do Tribunal de Contas. A autoridade competente autoriza, ele encaminha lá os atos, né? O termo de referência, ETP e todas as seus quantitativos, para que seja inserido aí no processo do órgão gerenciador. E aí ele vai manifestar junto ao órgão gerenciador a intenção de registro de preço. No caso do governo federal, já essa intenção é lá dentro do Comprasnet, tá? Já é feito lá dentro do Comprasnet. Alguns órgãos ainda trabalham via ofício. Pede a concordância e tem a resposta via ofício. Tomar conhecimento da ata de registro de preço, inclusive de eventuais alterações para o correto cumprimento. Se houve uma negociação, depois que a ata foi formalizada, estava sendo executado o objeto, 6 meses depois, o tribunal verificou que aquele preço da ata de registro de preço, o mercado estava praticando um preço abaixo. Senhor fornecedor, venha cá, vamos negociar. O tribunal negocia, a ata é dele, ele negocia com o fornecedor. A partir do momento que eu negocio com o fornecedor e faço um aditivo para reduzir o valor, para renegociar o valor dessa ata, do preço desse objeto nessa ata, eu tenho que comunicar o órgão participante, porque o mesmo valor que o fornecedor vai praticar comigo, que sou o órgão gerenciador, ele tem que praticar com todos os participantes que entraram na licitação junto comigo. E aí cabe ao órgão participante aplicar as penalidades decorrentes aí de descumprimento em relação às suas próprias contratações. Foi o exemplo que eu dei ainda há pouco. A ata é minha, eu sou o órgão gerenciador, mas decorrente desta ata tem os seus quantitativos lá dos bombeiros. A Elisângela fez um contrato do quantitativo dela. O problema de descumprimento desse contrato lá no Corpo de Bombeiros tem que ser resolvido lá pelo Corpo de Bombeiros. Aplicação de penalidades, abertura de processo administrativo para aplicação e análise das penalidades tem que ser feito por lá. Não tem que ser feito, não tem que mandar essa demanda para o órgão gerenciador, não. O órgão gerenciador já vai aplicar as penalidades pela inexecução da ata dele, mas pelos contratos decorrentes aí dessa ata, que são os quantitativos dos participantes, cada um no seu quadrado, né? Cada um na sua e a amizade continua, ok? E aí vem o não participante, né? Quem é o não participante? É o carona, é o que eu chamo de folgado. O carona é o seguinte, não fez nada e pega o bonde andando, né? É o fornecedor que pega, aliás, desculpa, é o órgão que pega o bonde andando. Na verdade, é o órgão não participante, que ele não participou dos procedimentos iniciais da licitação, mas se atendidos os requisitos estabelecidos aqui na nova lei, se estiver usando o decreto federal, vai verificar os requisitos do decreto federal, se for do Estado, vai verificar os requisitos do Estado, se for dos municípios, verificar se tem regulamento próprio, aí vai obedecer o regulamento próprio, né? Teve até uma pergunta essa semana, acho que foi da Carol, sobre... E eu acho que é pertinente eu comentar isso aqui, Carol, porque tem muita gente aqui dos municípios, né? O pessoal de Chapuri, o pessoal de Santa Rosa e o pessoal de Marechal Thaumaturgo. Se você não tem, né? Nós aqui temos no Estado o Decreto 7477 de 2014, que trata do SRP. A Prefeitura de Rio Branco, o município de Rio Branco, tem o Decreto 715 de 2019, que trata do SRP. Mas se o Estado lá, o município lá de Santa Rosa, ou o município lá de Marechal Thaumaturgo não tem um decreto próprio, segue o decreto federal. Vai seguir o decreto 7892 de 2013 e o decreto 9.488 de 2018, que é os decretos federais. Então, vocês aí de outros estados, se não tiver um decreto próprio, ou no estado ou nos municípios de vocês têm que seguir o decreto federal
no caso aí os dois, né? 7892 e o 9.488. Está lá naquele primeiro slide do nosso primeiro módulo, naqueles slides que eu coloquei a legislação que permeia aí todas as compras públicas, eu coloquei todas as normas para vocês, tá? Então, qual é a competência aqui do órgão não participante? Ele não participou da fase inicial, então ele tem que tomar conhecimento das condições do edital e da ata de registro de preço, tá? Primeira coisa, olhar o edital. Muito cuidado, porque às vezes você olha a ata, beleza, você tem que primeiro olhou a ata porque você viu o objeto e viu o preço. Ah, ficou animado, gostei dessa ata, tem o objeto que eu preciso e o preço, vamos ver. O preço, você não tem que achar que porque já foi licitado, o preço está compatível com o preço praticado no mercado. Por isso que é necessário eu fazer nova cotação de preço para verificar se essa ata, economicamente, ela é vantajosa para eu aderir, meu órgão aderir. Eu recebo muitas ligações assim, professora, meu chefe está dizendo que a gente vai aderir aqui à ata de registro de preço de outro órgão, não precisa fazer novamente cotação. Para que eu vou fazer cotação se já tem a cotação do órgão gerenciador? Negativo, tá, gente? Está errado, esse entendimento está totalmente errado. Precisa, sim, fazer nova cotação. Quem fez a cotação foi o órgão gerenciador lá no início do processo, no momento que ele estava buscando o preço praticado no mercado para ele levar para o estimado da licitação. Agora, eu não sei se esse preço que está na ata realmente foi um preço vantajoso, se bateu o martelo lá, se houve negociação, se houve muitos lances, se houve lá no momento da fase de lance baixando seus preços, de repente não houve. De repente, esse preço da ata pode até estar acima do preço praticado no mercado. Essa licitação para o órgão gerenciador lá não foi vantajosa. Então, se ela não foi vantajosa, para mim também, como órgão carona, não vai ser. Por isso que eu preciso analisar o edital, inclusive verificar as regras do edital. Uma das coisas importantes que anotem como dica, na hora que vocês forem analisar o edital de um órgão que vocês vão pegar carona, já vai lá dentro da seção de adesão, lá dentro do edital tem seção da ata de registro de preço, né? Tem várias seções dentro do edital. Aí a seção da ata de registro de preço, digamos que o seu edital seja lá em PDF, já digita lá um Ctrl F e procura adesão, a palavra adesão. Ele vai trazer todas as seções dentro do edital, todos os itens que falam sobre adesão. Pode ser que esse órgão que fez a licitação pelo sistema de registro de preço, ele fez SRP, mas ele está vedando a adesão. E pode, professora? Pode. Eu posso fazer a licitação SRP, mas só para mim, só para o meu quantitativo, eu posso vedar a adesão. Tá? Os órgãos federais fazem muito isso. Muitos órgãos federais fazem. Então, muito cuidado, porque às vezes vocês acharam o preço atrativo, o objeto é o ideal, opa, maravilha, é o computador, o pessoal da TI falou que esse computador é maravilhoso, que vai atender em todos os sentidos as necessidades, até superior ao que a gente ia licitar e tal, e o preço está bem abaixo do preço praticado no mercado, houve competição, foi uma licitação grande, houve uma competição boa, o preço está ótimo. Mas será que as regras desse edital vão atender as minhas especificidades, as regras da minha região? Ou será que o fornecedor vai concordar em entregar essa carona lá em Santa Rosa? Tudo isso precisa ser analisado aqui no momento que eu vou fazer uma adesão, tá, gente? Solicitar permissão do órgão gerenciador. Para os órgãos federais, a gente já solicita isso direto no Comprasnet. Então, se você é do estado ou do município, vai pegar uma carona de algum órgão federal, é direto no Comprasnet, lá no CIASGNet, naquela opção lá de adesão, né? Se for do município para município, ou de estado para o município, ou vice-versa, normalmente é via ofício ainda, né? Aqui no estado a gente ainda está praticando via ofício. Solicitar essa concordância dos fornecedores que ganharam a licitação. Eu tenho lá 3 fornecedores que ganharam o quantitativo todo lá daquela ata. Digamos que eu vou pegar carona um pouquinho de cada, então eu tenho que mandar ofício para os 3 fornecedores que são detentores daquele objeto da ata,
pedindo a concordância, porque nem sempre, viu, gente? Fornecedor, às vezes, ele ganhou a licitação lá no órgão gerenciador com um preço muito baixo, porque para ele era atrativo fornecer aquela quantidade, era uma quantidade boa. Ele ia ganhar na escala, na quantidade. Mas ele não vai dar carona. E pode ele negar a carona? Pode. Pode tanto o órgão gerenciador dizer que não vai autorizar a carona, como pode o fornecedor dizer que não vai concordar com a carona. Então, eu dou uma dica importante. Antes de começar a montar o processo no SEI, ou mesmo o processo físico, o processo eletrônico, seja como for que vocês têm aí, antes de vocês começarem a montar toda essa papelada, faça 2 de 2 telefonemas. Dá um telefonema para o órgão gerenciador, digamos que é aqui no tribunal. Ana, eu vi tua licitação aí de passagens. Eu já vi que já foi homologado, já foi publicada a ata. Nós temos interesse em aderir. Tem saldo? Tem saldo. Mas a gente a ata da gente, a gente vedou. Ah, tal, não sabia, porque você não olhou o edital, tá? Então, essa situação você pode, às vezes, resolver com um telefonema. E para o fornecedor, um outro telefonema. Fornecedor, claro que não vai ficar verbal, você vai primeiro ligar antes de emitir um ofício. Depois que o gerenciador, não, pode mandar, Elisângela, tem saldo sim, mande o ofício, mas antes verifica com o fornecedor se ele vai concordar. Aí liga para o fornecedor. Fornecedor, eu vou pegar a carona da licitação que o senhor ganhou lá no Tribunal de Contas. O senhor concorda? Posso mandar o ofício? Pode mandar. Né? Fornecedor está interessado, se o preço ficou dentro do preço praticado no mercado, ele vai responder, mando, vou mesmo, está interessado? Estou mesmo, né? A criança fala assim, né? Estou mesmo. Então, é essa situação. Você tem que consultar os dois lados antes de começar. Eu uso a expressão assim, antes de montar o circo, vamos verificar a situação, se é possível ou não, porque senão eu começo imprimindo 200 páginas de... Quem tem processo eletrônico não vai imprimir nada, mas quem tem processo físico já imprimiu 200 páginas de edital, mais a ata, mais não sei o quê, e lá na frente o fornecedor fala, não, eu vou atender o tribunal, porque eu ganhei lá, eu sou obrigado a atender lá, mas ele não é obrigado a concordar com todas as caronas, tá? Comprovar a vantagem na adesão qualitativa e quantitativa. Eu preciso comprovar que aquele objeto está dentro da qualidade do que a gente precisa e preciso comprovar também que o quantitativo que tem na ata atende à minha demanda. Porque não adianta eu pegar carona de uma ata de registro de preço de outro órgão, que a quantidade lá é inferior ao que eu preciso. Vou dar um exemplo para vocês. Já aconteceu aqui de pedirem carona assim. Eu não tenho a quantidade toda. Vamos precisar de 50 computadores, mas na minha ata tem 20. E a ata lá do Corpo de Bombeiros tem mais 20. Então você pega a carona de 20 computadores lá do tribunal e pega mais 20 lá do Corpo de Bombeiros. Aí você está fracionando a adesão. Tá? Não pode. Se a ata que você vai pegar carona ela não tem o quantitativo igual ou superior à sua demanda, esqueça Paris, pode esquecer essa ata. Essa ata não serve para você, tá? Então, quando a gente olha uma ata de registro de preço, gente, não é só olhar o objeto e o valor, não. Eu tenho que olhar todas as situações, o objeto, o valor, quantitativo, as regras de execução, as condições de pagamento, se tá dentro do que atende aqui as regras da minha unidade administrativa, os procedimentos internos da minha unidade administrativa e tudo mais, tá? Efetuar cotações de preço para verificar a vantajosidade econômica e aí em conformidade lá com aquele rito todo do artigo 23 da nova lei. Isso aí, esse artigo 23 é sobre a pesquisa de preço, que acho que vocês já não vão mais esquecer. Limitar-se aos quantitativos registrados na ata. Eu tenho um limite, e aí o limite, pela nova regra do decreto 9.488, é só 50%. Então, se eu tenho 100 caixas de papel na minha ata e você quer pegar carona desse papel, então você só vai poder pegar carona de 50% do quantitativo da minha ata, nas regras do novo decreto. Nas regras do decreto estadual, a gente ainda está dando 100%.
tá? O limite de 100%. Se eu tenho 100 caixas de papel, eu posso dar carona de até 5 vezes, né? Que era a regra anterior, no decreto 7892. Mas no novo decreto federal, 9.488, ele trouxe uma regra que é 2 vezes, então, se eu registrei 100 caixas de papel, só posso dar carona de, no máximo, 100 vezes 2, 200 caixas de papel. E o órgão que pedir, os caroneiros vão pedir só 50%, ou seja, cada um vai poder pedir 50%. Se 4 órgãos pedir os 50%, quantidade, né, as 50 caixas de papel da minha ata, eu, em 4 adesões que eu autorizar, acabou o limite, tá? Essa regra, eu estou falando porque essa é a regra da nova lei aqui também. Eu acho que eu trouxe isso para vocês. Adesão, precisa passar pela assessoria jurídica, com certeza, está aqui. Solicitar parecer da assessoria jurídica. Gente, mas já tem o parecer da assessoria jurídica lá do órgão gerenciador. Sim, mas esse parecer foi lá no início do processo, na fase interna. Nós que vamos pegar carona, a gente pega o processo do meio para o fim. O fato de pegar, a gente já está dando celeridade numa aquisição ou numa determinada contratação. Mas isso não significa dizer que eu tenho que dispensar a formalidade, o rito que deve ser seguido, tá? Então, eu preciso, sim, passar pelo jurídico para dar essa assessoria jurídica aí. Firmar contratos com os fornecedores ou efetuar a aquisição dentro da vigência da ata de registro de preço. O decreto federal 9.488, além de falar que é dentro da vigência, ainda diz que é no prazo de 90 dias ou dentro da vigência. Se a ata for vencer daqui a 100 dias, você tem até 90 dias ou até 100 dias, que é a vigência dela para contratar, tá? Obedecer todos os critérios da legislação pertinente. Se você é do município e tem uma legislação própria, você vai obedecer os critérios da legislação do município. Se você é do estado e tem uma legislação própria, vamos obedecer o decreto estadual. Se você não tem legislação própria no seu município, vai obedecer à legislação federal, ok? Está aqui. Os critérios de adesão aí, os limites, né? Está no parágrafo 4º do artigo 86 aí da nova lei. As aquisições ou contratações, que refere-se ao parágrafo 2º, que é a carona, né? Adesões, não poderão exceder por órgão ou entidade a 50% do quantitativo do item registrado lá na minha ata. 50% eu dei o exemplo para vocês. A minha ata tem... a minha ata, vou dar um exemplo aqui, a minha ata de registro de preço tem 100 caixas de papel. O mesmo exemplo. Vezes o dobro, né? Não poderá exceder a 50% o quantitativo. 50% do meu quantitativo, de 100 caixas, a metade, 50. Então, para cada órgão, eu só posso dar, no máximo, 50. E o dobro, né? Não poderá exceder aqui o dobro do quantitativo. O órgão gerenciador não vai poder dar mais do que o dobro do quantitativo. O que é o dobro? Minhas 100 caixas de papel, vezes 2, 200. Então, eu, órgão gerenciador, não vou poder dar mais, autorizar a adesão a mais do que 200. Se eu der 50, que é o 50% que eu posso dar para cada órgão, para cada entidade, 50 para um, 50 para outro, 50 para outro, 50 para outro, para 4 órgãos, se eu der 50 caixas de papel, que é o máximo que eu posso dar para cada entidade, em 4 órgãos eu já cheguei ao meu limite. Eu não posso exceder. Não poderá exceder na totalidade ao dobro do quantitativo. Ou seja, não poderá exceder na totalidade às 200 caixas de papel. Eu vou reforçar mais ainda isso. Professora, mas eu não preciso de 50, eu só vou pedir carona de 30. Então está sobrando 20 para um 5º órgão me pedir, entendeu? Porque às vezes vocês contam quantidade de ofício. Quantidade de ofício é só se eu der 50 caixas para 4 órgãos, 4 ofícios, eu já cheguei no meu limite, 50, 50, 50. 50, 200 unidades, que é o dobro do meu quantitativo. 2 vezes 100, é o dobro do meu quantitativo, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, mas se não tiverem entendido, final aí a gente vai ter o momento aí das perguntas.
Quando não devemos utilizar o sistema de registro de preço? É aí a situação em que não é recomendável utilizar a licitação, pregão pelo SRP. Você vai usar de uma única vez, já não precisa fazer SRP. Você tem certeza que você vai contratar tudo de uma vez, já está precisando imediatamente, então não precisa fazer SRP, é desnecessário, tá? Realização de obras, salvo obras uniformes com as mesmas características, exemplo, casas populares, tá? Então, se o objeto não for de natureza, aliás, se o objeto for de natureza singular, não é frequente, não é comum, não é recomendável a sua utilização. Vou dar mais um exemplo. Eu vou comprar aqui para o tribunal, eu comprei, eu acho que eu já uso esse exemplo nos cursos, alguns já se lembram. Eu comprei há 5 anos atrás aqui para o tribunal, licitei, né, ia licitar, mas aí acabei encontrando uma ata melhor do que a licitação, um grupo gerador, um equipamento grupo gerador. Ora, o grupo gerador é muito singular, é para atender a capacidade de quilowatts dele, é para atender a capacidade da minha rede aqui do tribunal, da rede aqui dos nossos computadores. Não é para uma coisa comum que qualquer um ia pegar carona, ninguém ia pegar carona do meu grupo gerador, tá? Então, isso aí eu fiz um pregão ordinário. Realizei o certame, não deu certo, aí fiz a licitação, ou fiz a adesão, busquei a adesão de um grupo gerador sem ser... Gente, desculpa, estou fazendo confusão. Nesse caso, eu fiz a licitação, veio empresas, mas eu não fiz pelo SRP. Por quê? Porque o grupo gerador é muito singular, é especificamente para a minha necessidade, para a necessidade do teu órgão, não vai atender a outros. A carona é quando é um objeto que atende a todo mundo, tá? Desculpa aí a confusão. Eu quis dar o exemplo do grupo gerador e falei em adesão, mas não foi adesão, foi uma licitação. Vou precisar do objeto apenas uma vez. Posso licitar por meio de SRP? É a mesma situação. Eu trouxe aqui só para reforçar esse entendimento aqui do TCU, que é de 2015. Evite utilizar o SRP quando as peculiaridades do objeto a ser executado e sua localização indiquem que só seria possível uma única contratação. Eu vou precisar de tudo de uma vez, então ele não é recomendável a utilização aí do SRP. Menor preço ou maior desconto. Na nova lei aí, o artigo 6º traz a definição aí de que o pregão na modalidade, né, a modalidade de licitação pregão, né, obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou de maior desconto. Antes a gente falava em maior percentual de desconto. Na nova lei agora é maior desconto. Mas o maior desconto, na verdade, a gente quer o menor preço. Mas o que é que eu licito? Esse critério de julgamento eu uso maior desconto em que hipótese, né? Na hipótese aí que a proposta tem a indicação aí de uma base, de uma tabela. Vamos dar exemplo. Combustíveis. Combustíveis a gente usa a tabela da ANP, a Agência Nacional de Petróleo. Então, eu tenho uma referência dos preços médios da tabela ANP. Então, eu peço lá na minha licitação o maior percentual de desconto em cima do preço da bomba, com base no preço médio da tabela da ANP. Pronto. Eu não preciso ficar fazendo revisão de contrato toda hora, porque a gasolina aumenta toda semana. Tem variação de preço semanal. Então, não dá para a gente fazer pelo preço do litro. Eu vou fazer a minha pesquisa pelo preço do litro, mas na hora da licitação o critério de julgamento vai ser maior desconto agora, né? Peças para veículos, que é aquele maior desconto em cima das peças, livros, gases hospitalares, manutenção predial que eu utilizo, maior desconto em cima da tabela SINAP, que é aquela tabela de referência dos insumos para obras e serviços de engenharia, entre outros aí, né? Medicamentos que eu utilizo, tabela, posso usar, dependendo da quantidade, posso usar a tabela referencial da CIMED, né, que é de medicamentos, tá bom? É possível a contratação de serviços continuados por meio de SRP, a gente vai olhar, vai ter cuidado somente com o objeto, mas o que é continuado vai estar no contrato.
Então, eu posso fazer por SRP, mas o que vai, a justificativa do continuado vai estar lá no meu início, lá no meu estudo técnico preliminar, no meu termo de referência, que eu vou justificar a necessidade desse fornecimento desse bem ou desse fornecimento de serviço continuado, tá? Então, os contratos decorrentes do sistema de registro de preço terão sua vigência conforme as disposições aí do artigo 57 da lei. Isso aqui é que o decreto 7892 de 2013 trouxe, né? Mas o acórdão aqui do TCU, ele reforça que já se manifestou no sentido aí de que é lícito a utilização do SRP para serviços contínuos. Por exemplo, manutenção predial é um serviço continuado e eu posso fazer por SRP. Competência aí do órgão não participante ainda sobre essa questão, acho que eu repeti esse slide, tá, gente? Me desculpa aí, está repetido, nós já falamos sobre isso. Tomar conhecimento das condições do edital, solicitar permissão do órgão gerenciador, solicitar concordância dos fornecedores, já falamos sobre isso. Isso aqui, tá? As contratações por meio de adesão, né, por meio da carona, precisam ser analisadas pela assessoria jurídica? Eu já respondi que sim, mas eu trouxe um embasamento legal disso, tá? Vocês têm me perguntado bastante, porque em algumas unidades, o próprio chefe está dizendo para o agente lá, para o analista de licitação, que não precisa passar pela assessoria jurídica, ainda vai demorar ainda. Para que se já tem um parecer jurídico lá do órgão gerenciador? Sim, mas você não pode pular etapas, tá? Não pode pular o rito. O artigo 53 aqui, parágrafo 4º da nova lei de licitação, deixa claro: na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da administração também realizará controle prévio da legalidade das contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões às atas de registro de preço e outros instrumentos congêneres e seus termos aditivos. Maravilha, está bem claro isso. Para vocês aí que são assessores jurídicos ou controle interno, às vezes o pessoal da área de compras, às vezes, quer bater um pouco de frente com o jurídico, porque acha que não, o jurídico é muito legalista. Gente, mas aqui é um rito que tem que ser seguido aí na lei, tá? É possível aquisição pelo carona de apenas um ou mais itens da ata de registro de preço, quando o critério de julgamento foi por menor preço, por lote? Que bacana isso aqui. Esse acórdão aqui, ó, não é de hoje, não, é de 2015. Tá? Tem o acordo 588 de 2016 e o 757 de 2015. Não é possível aquisição separada de itens do objeto adjudicado por preço global ou lote, né, em contratações realizadas por meio de SRP. O que é isso? Muitas vezes vocês acham a ata, achou lá uma ata de registro de preço bacana e tal, o preço tá bom, mas ela tá amarrada. Eu brinco que está amarrada para a onça comer. Lote é isso. Porque quando a gente faz... Primeiro que a regra é licitar por item. Quando eu faço uma licitação por lote, eu fico presa. Eu só posso contratar o lote inteiro, eu não posso ficar escolhendo alguns itens daquele lote. Então, vocês têm lá uma licitação onde eu tenho 20 itens. Aí você gostou ali, tem 5 itens aqui desse lote que nos interessa. Vamos pedir carona. Não adianta pedir carona somente de 5 itens quando eles estão em um conjunto preso no lote. Ou você precisa do lote inteiro, ou esqueça essa ata e vai fazer a sua licitação por item. O bacana de você pedir carona por item é porque você pede apenas os itens que a administração precisa. Gente, nós temos que ter cuidado, nós estamos lidando com recurso público, nós somos fiscalizados pelos tribunais de contas, pelo TCU, pela Procuradoria-Geral, pela Controladoria-Geral, pelo próprio controle interno, as auditorias internas que tem no nosso órgão. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque se a regra é licitar por item, vamos licitar por item. Mas se eu tenho um objeto que eu tenho justificativa para licitar por lote, eu vou licitar por lote. Mas na hora de dar carona, o órgão que vai pedir carona precisa justificar que ele realmente precisa do lote inteiro. Porque se ele não precisar do lote inteiro, então essa ata não é vantajosa para a sua unidade administrativa, tá? Quais são as restrições aí
do carona, né, do órgão não participante. Só pode comprar até o limite das quantidades registradas, a gente já falou sobre esse limite, os 50%, ou o dobro, né, aqueles limites que estão lá no artigo, que passei agora. Somente aderir a atas que tenham licitado quantidade superior à sua própria demanda. Eu preciso de 50 computadores, mas a ata do tribunal tem 20. Vamos pedir 20 e depois a gente pede mais 20 de outro órgão. Não vão fracionar a adesão, não. Fracionamento é vedado por lei. Nós falamos do fracionamento no módulo de contratação direta. Mas esse fracionamento de adesão pode ocorrer quando você fica pegando carona. Pega um pouquinho de papel agora aqui. Lá na frente, pega outra carona de material de expediente de outro órgão. Você está fracionando. Melhor você fazer a sua licitação. Obedecer às regras de pagamento que o órgão gerenciador colocou lá no seu edital. Aí eu uso a expressão bem popular, cavalo dado não se olha os dentes. Quando você olhar para uma ata de registro de preço de outro órgão, você pensa nessa expressão, opa, eu tenho que olhar, eu tenho que ler o edital do órgão gerenciador e verificar quais são as regras, não só as regras de pagamento, como as regras de execução desse objeto, porque de repente tem alguma coisa que não bate com a minha especificidade, a necessidade da minha unidade administrativa, da minha entidade, tá? É seu dever comprovar no processo, como em qualquer licitação, que o preço de aquisição é compatível com o de mercado. Por isso que eu preciso fazer a pesquisa de mercado. Se a ata for por lote, o carona não poderá contratar por itens, tá? Existe até uma excepcionalidade, eu acho que eu não trouxe, mas se vocês tiverem interesse, depois me peçam que eu procure esse acórdão. Existe um acórdão do TCU, não é regra, é um acórdão. Vocês sabem que acórdão é uma situação concreta lá de uma auditoria de um determinado órgão, né? Ou um município, ou uma prefeitura, ou uma câmara, ou um órgão do Estado, ou um órgão federal. É uma situação lá concreta que aconteceu. E, com base nisso, a gente vai adequando e melhorando as nossas atitudes e os nossos procedimentos. Mas existe um acordo do TCU em relação a se a ata for por lote, o carona poderá, excepcionalmente, contratar o item, desde que comprovem que eu tenho lá 10 itens naquele lote e eu só preciso de 5. E eu provo no processo que aqueles 5 itens, eles estão bem abaixo do preço praticado no mercado, e aí eu olho para a licitação do órgão gerenciador como um todo. Inclusive, eu vou lá para a planilha de lances do órgão gerenciador para verificar como que o fornecedor que ganhou a licitação chegou naquele preço. Se eu constatar que houve competição e que aqueles 5 itens dentro daquele lote estão abaixo, é vantajoso para a administração, uma situação muito excepcional, tá, gente? Aí eu posso justificar e contratar por item, né? Aqueles itens que me interessar. Aqui é a situação, né, do artigo 86, parágrafo 8º da nova lei. A nova lei fala em permitir a adesão. O município pode pegar carona dos estados e do Distrito Federal e da União. Ou o estado pode pegar do estado, pode pegar da União, pode pegar do município do município, mas a União, quem é de órgão federal, só pode pegar carona do mesmo nível, tá? A esfera aí. Não pode pegar nem dos estados, nem do Distrito Federal, nem dos municípios. A União só pode pegar carona dela mesma. Então, os órgãos federais só pegam carona deles mesmos. E nós, estados, municípios e Distrito Federal, a gente pode fazer pegar uns dos outros. Agora, muita atenção, porque tem decretos próprios, tem regulamentos próprios. Aqui, o município de Rio Branco, o decreto 715 de 2019, recente, inclusive, quando saiu o decreto 9.488 em 2018, a Prefeitura de Rio Branco copiou esse decreto, fez um regulamento próprio, copiando esse decreto e ainda colocando mais restrições. Ela foi além do decreto federal, assim, em termos de exigência. Ela copiou tudo que o decreto 9488 está dizendo e acrescentou o seguinte: município de Rio Branco só pega carona aqui de Rio Branco. Então, exemplo, Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco pode pegar carona da prefeitura ou pode pegar carona
do município de outra secretaria. Agora, essa secretaria pode pegar carona lá da Prefeitura de Cruzeiro do Sul? Não, vedado o município de Rio Branco pegar carona dos outros municípios no interior. Isso está no regulamento do decreto municipal, não está no regulamento do nosso decreto estadual e não está no regulamento do decreto federal. Então, mas vamos ver o que vai acontecer quando vier um regulamento próprio aqui, com base na nova lei, tá? Então, fiquem atentos sempre aos decretos e aos regulamentos do seu município ou do seu estado aí. Aqui é o próprio parágrafo: será vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal. É a vedação que eu coloquei aqui na setinha vermelha atrás. O edital deve prever a figura do carona e as condições de adesão. Gente, tem que colocar todas as condições de adesão dentro do edital. Dentro do edital, nós temos que ter uma seção só da ata do compromisso do fornecedor, da questão do que pode, do que é vedado a adesão, do que não é vedado, e a legislação pertinente, tá? E eu acho que com isso, nós encerramos. Eu queria só complementar, esse último encontro foi só para a gente fechar o conteúdo, foi todo o conteúdo que foi colocado lá no início do curso para vocês, foi cumprido aqui. Eu deixo aqui para vocês essa frase do Albert Einstein, que eu gosto muito das frases: jamais considere seus estudos como uma obrigação, mas como uma oportunidade invejável para aprender a conhecer a beleza libertadora do intelecto, para seu próprio prazer pessoal e para proveito da comunidade a qual seu futuro trabalho pertencer. Eu vejo muito essa frase trazendo para a nossa situação, nós que trabalhamos com licitações, nós que trabalhamos numa área bem complexa, eu vejo no sentido de que o saber, né, o aprender, absorver o conhecimento, nos deixa mais fortes, nos deixa mais com argumentos para discutir, não é brigar. Não vamos brigar com o jurídico, não vamos ficar brigando ou batendo de frente com ninguém, mas para a gente argumentar. Eu tenho conhecimento, então eu posso argumentar que o que você está dizendo não é o que a legislação mostra. Então, é esse aprendizado que é importante. Alguns de vocês que estão aqui no curso, que eu conheço muitos, já estão trabalhando com licitação há muito tempo, mas está sempre buscando, aprendendo. Outros estão começando, outros estão dizendo para mim: professora, eu estou fazendo o curso porque eu vou assumir um setor na área de licitação, eu vou ser pregoeiro na área de licitação e eu não sei, eu quero aprender. Então, essa informação, esse valor que tem o conhecimento, isso ninguém tira de você. Você hoje está num setor, mas você vai para outro, mas o conhecimento que você tem hoje, o que você aprendeu aqui nesse curso, o que você ainda vai aprender em muitos outros cursos que vocês ainda podem fazer, ninguém toma. Você muda de setor, muda de secretaria, muda de órgão, mas o que está aqui na sua cabeça é seu e isso ninguém tira, né? Então, eu gostaria, primeiramente, de agradecer, né? Quero deixar aqui para a gente não deixar o nosso agradecimento a todos vocês que estiveram conosco aqui nesses 5 encontros, eram para ser 4, mas vocês estão aqui com a gente, alguns não puderam participar, e a gente deixar algumas informações importantes. Aqueles bônus que a gente prometeu, a Dagmar até já me perguntou, eu estou preparando, como a gente tinha esse encontro hoje, né, eu não ia ter tempo de terminar, então na segunda-feira eu vou terminar aqueles modelo de estudo técnico preliminar, vou fazer um esqueleto, já estou fazendo, na verdade, vou terminar o esqueleto do termo de referência, vou fazer aquele checklist que eu falei para vocês, eu já tenho, mas eu vou dar uma melhorada, e até terça-feira eu devo mandar tudo isso, vai direto para o e-mail de vocês. O Ítalo já criou um grupo com o e-mail de vocês e vai mandar direto para esse e-mail de vocês. A outra coisa que também vai até terça-feira para o e-mail de vocês, não vai antes, porque o Ítalo estava dependendo hoje de algumas pessoas confirmarem o nome completo, tinha nome que a gente não sabia se tinha acento, se não tinha, para o certificado sair bonitinho. E na segunda-feira
o design que já está com o certificado praticamente pronto, só vai colocar o nome de vocês e a gente vai mandar também o certificado em PDF por e-mail. Para os que ganharam o caderno, eu já falei, os que vão ganhar, né? Agora nós vamos entrar no sorteio dos cadernos. Quem for sorteado, que estiver aqui em Rio Branco, venham aqui comigo, vamos combinar, me manda uma mensagem para a hora que eu estiver aqui disponível. Você vem aqui, numa hora que for boa para você e para mim também, vem, toma um café aqui com a professora, recebe o caderno, conversa um pouquinho, e aí a gente entrega esse brinde que foi colocado como parte do sorteio aqui do nosso curso, tá? Então, eu vou deixar agora, vou fechar a minha apresentação aqui, vamos abrir as câmeras e vamos ver o que é que a gente tem de perguntas para a gente fechar o conteúdo, para a gente ver o que é que pode ainda responder. Vamos lá. Vamos ver o que é que tem aqui. Aqui o Félix já deixou o endereço de Cruzeiro do Sul. Sugestão sobre os cadernos, solução seria em PDF, afinal todos querem, inclusive eu. É porque esse caderno, eu não tenho ele, a parte, deixa eu mostrar para vocês. Eu não sei, eu posso ver com a gráfica se a gente pode fazer isso. Ele tem uma capinha dura, né? O caderno ficou muito lindo, ficou muito bem elaborado. Aí ele tem aqui uma dedicatória que eu fiz para os alunos, né, que receberem meus cadernos. Aqui dentro eu tenho um resumo da minha trajetória profissional, e aqui, que esse caderno é o meu, ele já é tipo um caderno mesmo, eu gosto de caderno grande para anotação do dia a dia, né? Então, esse é o caderno. Eu posso ver com a gráfica se eu consigo fazer uma versão. Foi uma ideia boa. O Risonilson deu essa ideia aqui. Anote aí, viu, Ítalo, para a gente verificar com a gráfica se a gente consegue mandar depois esse caderno, que aí cada um imprime aí depois o seu, né? Vamos lá. Existe um ofício circular, a Marclícia está perguntando, existe um ofício circular no Estado permitindo adesão municipal, desde que seja encaminhado o procedimento para a CGE. Então, foi isso que eu falei. A gente pode fazer isso, mas sempre olhando para as regras da nossa situação, ou do nosso Estado ou do nosso município. Tem, inclusive, não só da CGE, como tem também, Marclícia, orientações da própria PGE, da Procuradoria-Geral do Estado, que trata dessa questão. Vai pegar uma carona, Rio Branco vai pegar uma carona de Cruzeiro do Sul, que é o segundo maior município aqui do nosso estado. Tem uma carona boa lá, você vai pegar uma carona lá de Cruzeiro do Sul. Precisa avaliar muito bem se essa carona, o fornecedor que ganhou com o preço lá em Cruzeiro do Sul, será que nesse preço de Cruzeiro do Sul ele não incluiu os custos logísticos dessa adesão? Isso é que precisa ser avaliado, tá? Por isso que é muito cuidado. Ótima contribuição para a gente falar sobre isso, Marclícia, obrigada. A Elisângela ia falar sobre isso, mas a Marclícia já falou. A Cidália gostou da mensagem, né, sobre conhecimentos, e é isso. Acho que ninguém pergunta mais nada. Alguém quer fazer uma pergunta, interagir agora, perguntar mais alguma coisa? Vamos deixar aí aberto aí uns minutinhos antes da gente fazer o sorteio dos cadernos. Vamos lá? Abram as câmeras, mostrem as suas carinhas lindas, para a gente ver vocês. Mas, Joellen, eu não estou lhe vendo. Cadê a senhora? Tá aqui. Nossa, tá tão bonita. A Joellen é da Polícia Militar, muito cuidadosa também. O pessoal dos bombeiros, vocês que estão aqui, olha, mesmo eu sempre falo da galera dos municípios de Santa Rosa, de Marechal Thaumaturgo, porque eles estão muito distantes da nossa realidade. A gente já tem dificuldades aqui na capital, imagina o pessoal que está nos municípios. Então, eu sempre valorizo muito falar do interesse que eles têm em buscar conhecimento com constância. Eles estão sempre participando dos treinamentos, porque eles querem acertar mais
errar menos, né? Porque a gente nunca vai acertar 100%. Às vezes a gente falha no processo, não por má fé. Muitas vezes o município tem falhas no processo por não ter conhecimento mesmo, até porque a legislação também exige esse estudo constante, está mudando tudo toda hora, né? Saiu a nova lei, aí já saiu a IN 65, agora, recentemente, é muita coisa para a gente realmente assimilar. Mas vocês estão de parabéns, porque vocês estão sempre buscando, então, muito obrigada, eu fico muito feliz, porque, para mim, o prazer é quando eu percebo, quando um aluno me liga, professor, eu estou fazendo assim, assim, mas eu queria só saber da senhora se eu estou indo no rumo. Pô, é muito legal, quando está assim, está no rumo certo. Essa é a ideia, tá? E falando ainda dos nossos bônus, esse grupo, né, o grupo de vocês aí do WhatsApp, vai ficar de hoje até o dia 16 de agosto, que é o prazo que a gente colocou, 30 dias, para vocês interagirem no grupo, uns com os outros, e dúvidas que vocês tiverem, eu gostaria que vocês me passassem por e-mail, que às vezes no WhatsApp as conversas vão aumentando, um monte de conversa, e eu não vejo, aí passa batido alguma coisa que vocês me perguntem. Então, vocês têm meu e-mail, anacristina.licitação@gmail.com.br, tem o acaraújo.ead@gmail.com.br. Manda por e-mail que eu prometo, no mais tardar, assim, se eu não estiver em viagem ou não estiver muito atribulada, eu acredito que eu respondo assim no máximo 24 horas, isso se eu não responder na hora. E o bom do e-mail é que quando vocês me mandam uma mensagem por e-mail, e às vezes eu preciso confirmar uma resposta olhando para a legislação, eu já vou lá, já pego o trecho da lei, copio no e-mail, já dou uma resposta mais bem fundamentada para vocês, tá? É isso. Então, vamos lá, vamos mostrar Eu aí gostaria de a agradecer, carinha. né, porque em vários momentos a senhora disse assim para mim, não desista da sua diretoria. Né? E Foi. assim, quando a gente chega, é muito difícil. Às vezes é um Sim. conhecimento cerado tão específico, né? E o que a gente tem buscado agora realmente não só o seu curso, e veio essa nova lei de licitações, mas novos cursos também na área, em outros estados que também oferecem, porque agora as coisas começam mais ou menos a fluir, e aí a gente, o próximo passo, às vezes, é só criar fluxos, fazer visitas, alinhamentos, a gente saindo também um pouquinho da diretoria e indo até quem recebe o serviço para poder identificar Joia, o joia. que a Conversar gente também mais, ter ainda mais pode... interação que com às os vezes as outros pessoas setores. erram, elas erram não, como a senhora bem colocou, não por má fé, né? Às vezes não sabe como pedir, não sabe como estar lá, e a gente estruturando os setores, né? Eu tenho fé de que as coisas vão andar melhor, né? Com o Isso tempo. mesmo. Tudo Que é bom assim, que também você a não gente dá tempo ao desistiu. tempo, apesar de momentos ruins, de altos e baixos, né, que pelo menos eu tive, mas quando as coisas começarem a criar seus fluxos, a andarem, tudo isso ficou mais claro, então eu tenho certeza que os resultados para os próximos anos vão ser Que bom. melhor. Fico muito feliz com esse depoimento, porque eu participei disso, eu me lembro que você veio aqui várias vezes, muito nervosa, preocupada, eu não sei como é que eu vou resolver isso, e agora eu estou para desistir, eu assumi essa diretoria, que é um mundo lá, eu sei que na PM tem, e são necessidades, a Polícia Militar tem necessidades, além das básicas que todo mundo faz, combustível, gasolina, não sei, a PM tem outras necessidades, o problema da manutenção da frota, problema de armas, aquisição de armas, enfim. Então, tem necessidades específicas, né? Às vezes, objetos complexos de licitar. E aí eu lembro que você veio assim, super nervosa, preocupada, eu estou para entregar, eu vou entregar esse cargo. Eu falei, negativo, fica Agora está segura andando. e vamos para frente que vai dar certo. É isso aí. Vai. Parabéns, parabéns, muito obrigada. Alguém mais? Agora tá a palavra com vocês, gente. Aproveitem para fazer dar seu feedback sobre o curso. Quem está fazendo o curso comigo pela primeira vez aí, aproveita para... Foi bom, não foi? Professora, Oi, Cidália. eu queria dizer que foi muito bom, né? Esses dias foram ótimos para mim, Obrigada. acredito que para os colegas aqui.
a metodologia que você usou nas suas aulas, porque tem muitos profissionais que atuam, né, na área privada e, às vezes, os exemplos, as colocações mais voltadas para essa área, e você, por fazer parte dela, já auditora e também pregoeira, mexe muito com licitação, e tem tudo a ver com o nosso dia a dia, né, com as nossas atividades. Então, por isso eu digo que foi muito, muito enriquecedora para nós. E aí, em meio a toda essa legislação nova que vem por aí, que está aí se apresentando, então eu gostaria de ter informações quando você for ministrar outros cursos, Sim. que eu quero sim fazer, continuar, porque embora eu já tenha um pouco mais de tempo no tribunal, eu sou o Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Sim. Então, eu analiso licitações, eu faço conformidade, eu sou integrantes de equipes, né? De contratações. Então, foi muito, muito bom para mim. Eu Obrigada. gostei muito É isso, sempre e é bom... Vou ter do meu ladinho, né, as orientações, as explicações. Obrigada, viu, professora? Nada, eu que agradeço. Sucesso para a senhora, continue assim. Tá, obrigada. Obrigada pelas palavras, e é bom deixar claro, pegando aqui o gancho do que a Cidália falou, né, essa nova lei, fiquem tranquilos, não precisa se desesperar, a lei tem um prazo de adaptação. Para quem aqui do nosso estado, nós temos já um decreto estadual que está proibindo utilizar a lei até que se saia um regulamento próprio. Quem está nos municípios ainda pode usar 8666, 10.520, então, assim, não vamos nos desesperar, não vamos fazer processos afoitos, sem conhecimento, sem ter realmente certeza, para a gente não fazer nada errado. Vamos fazendo com calma e vai pedindo ajuda aí a professora também, tá? Professora? Ok, vamos lá. Opa, professora? Oi. Queria só fazer a leitura aqui do Risonilson, que ele fez um comentário agora aqui no chat. Ele fala o seguinte: gostaria muito de falar sobre essa belíssima experiência, porém passei por um procedimento cardiológico, cateterismo, e estou limitado, mas ele registrou aqui o seu feedback. Sim. Ok, muito obrigada, Risonilson. Risonilson é lá do Pará, ele dá assessoria lá aos municípios, uma hora ele está no Pará, outra hora ele está no Amapá, ele não para. O Risonilson é advogado e está fazendo o treinamento aqui conosco pela primeira vez, né? Ele já tem outros cursos, é claro, mas aqui comigo é a primeira vez, e ele já tinha conversado comigo no privado que ia fazer um procedimento cirúrgico e não ia poder falar, mas é importante o seu feedback para que a gente saiba que a gente está fazendo a forma correta. Eu estou sempre... O meu intuito nos meus treinamentos, gente, é ajudar mesmo, é compartilhar. Eu coloco sempre como hashtag lá na minha rede social, prazer em compartilhar. E eu acho que isso reflete aqui nos treinamentos, quando eu falo com vocês, eu falo com vontade, eu falo porque eu brinco que eu sei o que vocês fizeram no verão passado, eu sei a dificuldade que vocês passam aí nos municípios no dia a dia. Então, por isso, Cidália, que eu vou no ponto da dificuldade de vocês, porque eu entendo o lado de vocês aí, tá? Então, eu procuro ajudar mesmo. A minha didática é trazer aqui para a sala de aula, seja uma sala de aula virtual ou presencial, é trazer aqui para a sala de aula essa experiência que eu tenho aqui na prática, né? Então, tudo que é bom, tudo que eu consigo aprender e absorver cada vez mais formas melhores, procedimentos para otimizar o nosso processo, eu compartilho com vocês. Por isso que é importante que vocês me sigam lá na rede social, no Facebook, no Instagram, porque lá eu posto tudo, posto dica de licitação, é alguma coisa nova que eu faço que eu quero compartilhar com vocês. Deu certo aqui, eu quero que vocês saibam disso, porque pode ser que aconteça uma situação parecida aí com vocês também. Que bacana. Quem mais? Oi, Ana.
Ana? Oi, Rosana. Até que enfim tu apareceu, Rosana. Pois é. Então, eu queria só deixar registrado aqui, inclusive na aula, eu entrei nesse curso por te conhecer, né, por conhecer sua trajetória, e eu não sou da área de licitação, mas estou me preparando para isso, né, e não especificamente da área, mas para entender um pouco mais, né, sobre isso, mas eu ainda vou assistir todas as aulas, não consegui assistir, a única aula que assisti toda foi essa, né, Que bom. mas, assim, eu tinha certeza da qualidade, por isso eu comprei às cegas, tipo, eu vou, depois eu assisto, porque eu sei que vai ser bom. Né? Mas o principal, né, além do grande conteúdo que eu sei que teve aqui, é criar esse vínculo com você, entendeu? Criar esse vínculo, mesmo, esse link para que o link mesmo, o link direto com a professora. Me socorrer, que possa te perguntar, que possa, né, como sua aluna agora, você tem que me atender. Agora os alunos brincam assim comigo, agora você está lascada, eu não te largo mais. A ideia o grande brinde, né? Além do caderno, que eu tenho certeza que eu vou ganhar dessa vez, o grande brinde é o vínculo de ter com você, que você, né? A gente se conhece há muitos anos e eu sei que a sua didática é perfeita, né? Eu te conheço, né, de hoje, e parabéns pela iniciativa, por tudo, pelo material, tá? Um abraço, estou muito orgulhosa de ter participado e eu vou pegar no teu pé. Tá bom, Rosana, muito obrigada Obrigada, Ana. por esse